Graça e paz, queridos. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série Teologia na Prática, nossa teologia do dia a dia, teologia do nosso cotidiano. E te convido para você mergulhar nesse assunto. Como nós dissemos no vídeo anterior, todos os ramos do conhecimento, praticamente todos, eles são usados no dia a dia. E não poderia ser diferente a teologia. Então, trazendo essa teologia de dentro dos muros da academia aqui para fora, para a gente poder utilizar ela no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo um período pandêmico, um período que já dura mais de ano. Estamos em 2021. Ele começou em 2020, em janeiro de 2020, no Brasil já se relatava casos da Covid-2019. E em 2021, agora no mês de março, já terminando, já quase no final do mês de março, e nós ainda estamos no meio, eu diria no epicentro dessa Covid. E pessoas queridas do nosso ciclo de amizade, pessoas amadas, pessoas maravilhosas, elas estão indo embora, estão sendo tragadas por essa doença misteriosa, por essa doença que ela não respeita diplomas, cor, raça, sexo, idade, situação econômica. Ela não respeita nada, queridos. Ela vai devastando e deixando um rastro de dor, tristeza e muita penúria. E nós podemos pensar, ou pelo menos refletir, o que essa pandemia ela nos traz de lição para o nosso dia a dia? Qual é a lição que essa pandemia ela pode deixar para cada um de nós? Nós ouvimos pessoas aí desesperadas com a dor da separação do seu ente querido. Essas pessoas estão com o coração dilacerado. É como se uma espada tivesse atravessado a sua alma, dividindo juntas e medulas. Pessoas desacreditadas da vida, pessoas que para elas a vida provavelmente não vai ter mais sentido. Pessoas que perderam o seu tudo. E nós nos perguntamos o que essa pandemia vai nos deixar de lição. Daqui a 1000 anos, alguém vai estar falando sobre esse acontecimento. Daqui a 100 anos, alguém vai estar falando sobre esse acontecimento. Lembro-me que há 100 anos exatos, em 1920, a gripe espanhola matou milhões de pessoas pelo mundo afora. Teóricos dizem que a pandemia de 1920 ela foi 10 vezes mais devastadora do que esta atual. O que nós aprendemos com a gripe espanhola? Que na realidade de espanhola ela não tinha nada, ela era uma gripe também chinesa. Mas o que nós aprendemos dessa gripe espanhola? O que ela deixou de lição para nós? O que nós agora no ano de 2021 podemos tirar de lição daquela gripe lá de 100 anos atrás? Qual a experiência que nós adquirimos daquela gripe? O que os nossos ancestrais, o que a turma que vivia naquele século
naquela época, deixou escrito para nós a respeito daquela gripe, para que nós pudéssemos nos programar ou nos prevenir. Essas perguntas, elas precisam estar presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que a teologia pode nos revelar acerca dessa situação? Onde é que nós podemos recorrer à teologia para que ela venha nos dar subsídio, respostas? E nós ouvimos muitas pessoas com vários conceitos. Nesse momento, queridos, milhares de profetas, eles se levantam, pessoas de todos os lugares do mundo, eles se levantam com uma voz profética, anunciando alguma coisa relacionada com essa pandemia. E entre esses milhares de profetas e profecias, existe a máxima de que nós estamos sendo castigados por Deus, porque nós extrapolamos os limites impostos pelo Senhor. É muito simplório você falar isso, é muito simples você fazer tais colocações e você não ter subsídios para embasar essas afirmações. É muito simples você querer que pessoas eles absorvam esse tipo de profecia, esse tipo de ideologia, e simplesmente sem nenhum nível de fundamento. Então nós podemos sim usar a teologia para que nós possamos avançar um pouco nesse campo. 465 anos antes de Cristo, um filósofo chamado Sócrates, ele disse: conhece-te a ti mesmo. Salomão, escrevendo seus provérbios, ele pede a Deus sabedoria para que ele possa conhecer o homem que ele era. Davi, ele clama ao Senhor através do seu cântico, do seu salmo, e diz: ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algo errado. Jesus Cristo, ele disse: antes que você possa tirar o fragmento que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Ou seja, te analisa primeiro, te conhece primeiro, depois tu opera na vida do teu irmão. Paulo, apóstolo, ele vai escrever aos Coríntios dizendo que eles precisam fazer um autoexame e analisar e verificar se eles estão enquadrados em algum tipo de pecado, ato pecaminoso. Paulo vai falar isso lá na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 11, lá pelo versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Então, queridos, o conhecimento nosso próprio, ele é fundamental para que essas respostas elas venham a fluir. Nós precisamos desse conhecimento, precisamos primeiro nos conhecer, mergulhar em nós e começar a fazer perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo. Alguém disse que o nosso maior inimigo está em nós, somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Jesus disse: se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. O conhecimento, querido, dessa verdade maravilhosa é que vai nos tirar das mãos de muitas pessoas que tentam de todas as formas te desestruturar, te tirar da rota. E se você tem um conhecimento, se você detém o conhecimento,
Isso é fundamental para que você não seja mais enganado. Quando nós falamos de teologia, eu quero partir do pressuposto de que nós estamos na teologia judaico-cristã. Provavelmente, possivelmente, nós iremos tratar de outras teologias, mas nesse vídeo nós iremos nos deter aqui na teologia judaica cristã. Por isso estou citando alguns dos homens que fizeram sua história no livro sagrado, na Bíblia. Então, como podemos usar a teologia para encontrar essas respostas? Resposta daquela senhora que perdeu o seu único filho para a Covid. E que ela não tem esperança mais em nada, que o mundo para ela acabou. Que se você falar de Deus para ela, isso não faz mais nenhum tipo de sentido, porque o único filho que ela tinha foi embora. São essas perguntas e essas respostas que nós precisamos recorrer à teologia, precisamos, ainda que ela não venha nos dar uma resposta satisfatória, porque também nós não podemos confundir a teologia com a fé e com a religião, e nem muito menos com a tua experiência pessoal com Deus. São coisas totalmente diferentes. Teologia é uma ferramenta que vai te levar a um conhecimento. O conhecimento é uma experiência pessoal que você vai ter com o divino. É uma coisa que ela está entre você diretamente e o divino, e mais ninguém. Então é uma experiência íntima e profunda. A teologia é apenas uma ferramenta que vai proporcionar esse encontro maravilhoso dessa experiência que você poderá ter com o sagrado, do nosso alcance. E é um fato real. Todos nós, queridos, iremos morrer. Todos nós iremos morrer. O que a gente não quer é pensar na possibilidade de um dia morrer, mas todos nós iremos morrer. E se você aceitar esse fato, se você entender esse fato, talvez você não sofra tanto. Muitas vezes nós sofremos muito porque nós não queremos entender esse fato. Somos todos mortais. Lá no livro de Gênesis, o Senhor disse para Adão e para Eva: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Porquanto vocês são pó, vocês retornarão ao pó. Isso é um fato, querido. Ninguém pode apagar esse fato. Então, nós um dia iremos morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós iremos morrer. O que nós precisamos é nos conscientizar que um dia nós iremos morrer. Talvez alguns morram jovens, crianças, outros meia idade, outros muito velhos, mas todos nós iremos morrer. Existe um termo cunhado pelos filósofos que anunciam o estoicismo. Um camarada lá que viveu aproximadamente também ali uns 300 anos antes de Cristo, chamado Zelão de Sítio, e ele disse um termo chamado memento mori, que significa lembra-se do dia da tua morte.
E isso está além do nosso alcance. Nós não podemos fazer absolutamente nada para impedir esse fato. Nós não estamos aqui falando do estoicismo, não estou pregando o estoicismo, estou anunciando que os estoicos pensam dessa maneira. Os estoicos, eles trabalham o pensamento deles a partir desse princípio que todos um dia irão morrer e que o universo ele não nos deve absolutamente nada. Eu sempre prego que você sem Deus é nada. Aliás, nem é. Mas Deus sem você continua sendo Deus. Então, a partir desse princípio, queridos, a partir desse ponto, quando nós aceitamos que um dia nós iremos morrer, certamente, quando a morte chegar para uma pessoa querida, você não terá tanto impacto. Você pode dizer, mas isso não é fácil, isso não é fácil. Realmente isso não é fácil. Jesus vai falar com muita propriedade sobre esse assunto. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Para a gente não ficar só no estoicismo, é bom lembrar essa frase que o Senhor falou. Em que contexto? Quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, o Senhor pronunciou essas palavras. Então, queridos, quando nós dizemos que cremos em Jesus, quando nós dizemos que nós cremos no sagrado, que nós temos vida eterna, quando nós entendemos que o fim do ciclo da vida aqui na Terra, ele não representa a morte, mas ele representa um novo nascimento num plano de Deus, talvez você não sofra tanto. Portanto, não há razão para que você possa fazer um grande escândalo, para que você entre em êxtase. Talvez a dor da saudade, isso possa continuar nos perseguindo pelo resto da vida. A dor da saudade, aquela dor insuportável da separação. Talvez isso venha nos deixar muito abatido pelo resto da vida. Mas não é razão para você perder o sentido da vida, porque Deus, Ele nos faz promessas maravilhosas, querido. E Ele diz que vai nos enviar o Consolador. E que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Além disso, queridos, não há absolutamente nada que nós possamos fazer, porque isso está além do nosso alcance. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer. Isso está além do nosso alcance. Agora imagina se os profetas, eles não tivessem morrido. Imagina se todos estivessem vivos. O apóstolo Paulo hoje estaria com 2050 anos aproximadamente. Será que... como ele estaria se sentindo com 2050 anos? Pensa nessa situação. Será que ele estaria alegre com 2050 anos de existência? Você já viu uma pessoa com 100 anos, como é que ela está? Será que você já viu uma pessoa com 120 anos, como é que está a situação do corpo dele?
Agora imagina uma pessoa com 200 anos, como ela não estaria? Imagina agora o apóstolo Paulo com 2050 anos de idade. Talvez você correria se visse ele. Então, queridos, essa palavra, memento mori, lembra-se do dia da tua morte, para que você não venha se escandalizar, para que você não venha se espantar, se assustar. Todos nós iremos morrer. Onde é que entra a teologia nisso tudo aí? A teologia, ela nos defende de falsos profetas, de milhares de falsos profetas que estão espalhados aí. Quando eles dizem, não, tu não vai falecer, tu não vai morrer, nunca. Imagina se o critério, o servo do Senhor nunca morresse. Paulo estaria com 2050 anos, porque toda vez que ele iria morrer, alguém colocaria a mão na cabeça dele, repreenderia o demônio ou aquela força estranha da morte e Paulo ficaria bom de novo. E Paulo nunca morreria. Nem Paulo, nem Tiago, ninguém. João Batista estaria vivão hoje também, 2070 anos. E toda aquela turma estaria bem, tranquilo. Davi estaria ali com seus 3.000 anos. Será que esse é o desejo de Davi? Seria esse o desejo de Salomão? Seria esse o desejo de Abraão aí com 5.000 e poucos anos? Será que um homem nessa situação de um corpo corruptível, vivendo essa idade toda, você chegaria pelo menos próximo dele? Não, queridos, esse corpo aqui, ele não é esse corpo que o Senhor, ele te ofereceu, mas ele te ofereceu um corpo incorruptível, um corpo onde ele não se decompõe. Então é aí onde entra a teologia, onde você possa conhecer mais profundamente acerca daquilo que o Senhor tem revelado através da sua palavra. Alguém vai dizer que teologia é o estudo de Deus. Não é o estudo de Deus. A teologia está longe de ser o estudo de Deus. Sobre Deus, nem sobre Deus. A teologia é o conhecimento acerca da revelação do Senhor. Podemos definir, o máximo que nós podemos chegar é nisso aí. A teologia é o conhecimento acerca da revelação do Senhor. Por exemplo, os pastores, quando estavam no campo, e os anjos vieram e disseram, olha, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles disseram, vamos até então a cidade de Davi e vamos ver lá aquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer. É isso aí. Vamos ver aquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer. Essa história é maravilhosa, é linda. Está lá em Lucas. No comecinho do livro de Lucas você vai encontrar isso aí. Lá pelo Lucas 2, versículo 15 ou 16, ou Lucas 1, versículo 15 ou 16. Maravilhosa essa história. Então a teologia, ela é isso aí, queridos. É acerca da revelação do Senhor. E nessa revelação nós precisamos aprender a discernir os espíritos, que vem muita porcaria. E Jesus, ele vai dizer que, se possível, um anjo. Satanás vem como um anjo e enganaria, se possível, também os escolhidos. Então nós precisamos conhecer mais acerca do Deus que nós acreditamos, acerca da nossa fé. Precisamos aprender a instrumentalizar melhor essa teologia para que ela venha nos ajudar, jogar ao nosso favor, para que nós não sejamos enganados por terceiros, por pessoas inescrupulosas, mercenários, pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso. Então, esse é o caminho. E quando nós
pensamos a partir deste ponto, certamente nós caminharemos longe com o Senhor. Deixa eu contar uma história para vocês. Em 1912, um transatlântico partiu da Inglaterra em direção a Nova York. Uma viagem que iria durar ali alguns dias. Mas no quarto dia que esse transatlântico ele saiu da Inglaterra, ele chocou-se com um iceberg, uma grande montanha de gelo, e ele se partiu ali. O iceberg arrancou os arrebites da proa do Titanic, e aquele barco foi ao fundo, e morreram muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas morreram. A junta comercial vai dizer que 1.514 pessoas morreram. Algumas outras fontes vão falar em 2.100 pessoas. O fato é que esse barco partiu da Inglaterra em 1912 e ele navegou 4 dias até se chocar com um iceberg, já próximo do Canadá, da costa do Canadá. E morreu uma grande quantidade de pessoas. Foi um dos maiores acidentes marítimos de todos os tempos. Isso faz 110 anos aproximadamente. Naquele navio vinham pessoas lá em cima, no topo da primeira classe, empresários, cientistas, médicos, comerciantes, grandes proprietários rurais, jornalistas, cantores, artistas, viam o que havia de melhor na Europa. Talvez muitos equipamentos tecnológicos, científicos, e que se perderam todos, queridos. Quem sabe quantos anos a ciência não perdeu com o naufrágio do transatlântico. No meio, na classe do meio, que seria uma classe média, vinham muitos sacerdotes, pastores, homens comuns do povo, comerciantes e empresários de médio porte. Vinham trabalhadores, diversas pessoas comuns do povo. E embaixo, queridos, na última classe, vinham escravos, vinham empregados, vinham a classe mais pobre da Europa, em busca de um sonho em Nova York. Mas, infelizmente, aquele desastre fático, aquele acidente terrível, ele não escolheu pessoas, ele não escolheu homens brancos, mulheres bonitas, ele não escolheu pessoas pobres, ele não escolheu velhos novos, ele não escolheu ninguém, ele meteu peia em todo mundo e morreram muitas pessoas. Pessoas de diversas raças, sexo, cor, nacionalidade, diplomados, ricos, pobres, foram todos ali. Dessa mesma forma é essa pandemia, queridos. Ela não olha pessoas, ela vai devastando. Um falso profeta poderia dizer que é um castigo de Deus. Que Deus veio para castigar a iniquidade dessas pessoas. Isso é no mínimo uma ignorância. Porque se você tiver um pequeno grau de conhecimento teológico, você vai observar que isso não tem nenhuma procedência, queridos. E eu não estou aqui dizendo que profetas, eles não existem. Claro que existem. Claro que eles existem. Sim, nos dias de hoje, sim, claro que sim. O que não existe, queridos, é uma grande quantidade de profetas, é uma banalização da profecia. Isso não existe. Mas profetas, homens de Deus, ainda existem. O Senhor separou uma quantidade de pessoas. Não dessa forma como se apresenta aí em milhares, em centenas, talvez em dezenas. Mas existe sim profetas nos dias de hoje. Então, para você começar a meditar
e não entrar na conversa de homens que vão arrancar seu couro, que vão arrancar a sua mente, que vão minar as suas forças, que vão acabar com você, vão lhe destruir, vão lhe jogar no canto e vão lhe dizer que você é fraco na fé. Você precisa acordar e descobrir essa verdade maravilhosa. Faz um propósito com você mesmo. Faça um propósito com você mesmo para que você venha buscar essa verdade. A Bíblia, queridos, não é um livro para quem quer conhecer Deus. Não. Ela também é um livro para quem quer conhecer Deus. Mas ela é principalmente um livro para quem quer conhecer a você mesmo. É principalmente um livro para quem quer conhecer a você mesmo. Parafraseando novamente as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: antes que você possa tirar ali o fragmento que está no olho do teu irmão, tira primeiro o que está no teu olho, a trave que está impedindo que você tire lá o cisco que está no olho do teu irmão. Então essa é a nossa mensagem para hoje, queridos. Essa é a mensagem que nós queríamos transmitir para você. Procure o conhecimento, se debruçar na palavra do Senhor e usar a teologia como ferramenta de apoio para que você não seja tragado por um mercenário. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.